Há muito tempo no Egito, havia um bebê chamado Moisés. Ele nasceu em um momento difícil para o seu povo, os israelitas. O faraó, que era o rei do Egito, temia o aumento de seu número. Então ele fez uma regra malvada. Todos os bebês meninos israelitas deveriam ser levados embora. Mas a mãe de Moisés não queria que isso acontecesse com seu bebê. Então, ela teve um plano corajoso. Colocou Moisés em um cesto e o colocou gentilmente entre os juncos, ao longo do rio Nilo. A filha do faraó encontrou o cesto enquanto se banhava no rio. Ela sentiu pena do bebê chorando e decidiu cuidar dele. Assim, Moisés cresceu no palácio do faraó como um príncipe do Egito, embora fosse realmente um israelita. Quando Moisés cresceu, viu como o faraó tratava mal os israelitas. Eles eram forçados a trabalhar duro e muitas vezes eram espancados. Isso deixou Moisés chateado. E um dia, ele matou um guarda egípcio que estava espancando um escravo israelita. Depois disso, teve que deixar o Egito. Então ele fugiu para uma terra distante e viveu lá por muitos anos. Então algo incrível aconteceu. Deus falou com Moisés de uma sarça ardente que não se consumia. Deus disse a Moisés para voltar ao Egito e pedir ao faraó que libertasse os israelitas. Voltar ao Egito não foi fácil. O faraó não queria ouvir Moisés. Então Deus enviou 10 pragas para convencer o faraó. Havia rãs por toda parte, insetos e até escuridão durante o dia. Finalmente, após a última e mais triste praga, o faraó concordou em libertar o povo israelita. Moisés liderou os israelitas para fora do Egito. Mas a jornada deles ainda não havia terminado. Quando chegaram ao Mar Vermelho, o faraó mudou de ideia e os seguiu com seu exército. Mas Moisés confiou em Deus. Ele estendeu a mão e algo incrível aconteceu. O mar se dividiu ao meio e os israelitas atravessaram em terra seca. Depois que estavam seguros, o mar voltou ao normal e o exército do faraó não pôde mais segui-los. Moisés e os israelitas finalmente estavam livres. Eles viajaram por um longo tempo para alcançar uma montanha especial chamada Sinai. Lá, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, que eram regras importantes sobre como viver e ser bom uns com os outros. A vida de Moisés foi cheia de aventuras e milagres. Ele começou como um bebê em um cesto e cresceu para ser um grande líder que ajudou seu povo a encontrar liberdade e mostrou-lhes o caminho para viver gentil e justamente. Há muito tempo, depois que Moisés liderou os israelitas para fora do Egito através do Mar Vermelho, eles viajaram pelo deserto até um lugar chamado Monte Sinai. Deus os havia libertado da escravidão e agora queria dar a eles regras especiais para viver. Regras que os ajudariam a ser bons uns com os outros e a permanecerem próximos a Ele. Moisés subiu sozinho o alto e rochoso Monte Sinai. A montanha estava coberta por nuvens espessas e havia trovões e relâmpagos. Era um pouco assustador, mas Moisés sabia que era importante. Deus mesmo iria falar com ele lá. Deus falou com Moisés na montanha por 40 dias e 40 noites. Ele contou a Moisés 10 regras muito importantes que ficaram conhecidas como os 10 mandamentos. Essas não eram apenas quaisquer regras, eram a maneira de Deus mostrar ao povo como viver em paz uns com os outros e ser fiéis a Ele. Quando Moisés desceu da montanha, trouxe consigo 2 tábuas de pedra. Os mandamentos estavam escritos nessas tábuas para que todos pudessem lembrar. Os mandamentos diziam: "Não terás outros deuses além de mim", o que significava que os israelitas deveriam adorar apenas o único Deus verdadeiro. "Não farás para ti imagem esculpida", o que significava que Deus não queria que as pessoas adorassem estátuas ou imagens como se fossem deuses. "Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão", o que significava que deveriam falar o nome de Deus com respeito, não descuidadamente. "Lembra-te do dia de sábado para o santificar, pois Deus queria um dia por semana para que descansassem e pensassem nele, assim como Deus descansou no 7º dia quando criou o mundo. Honra a teu pai e a tua mãe", o que significava que deveriam respeitar e cuidar de seus pais. "Não matarás",
o que significava que a vida é preciosa e que deveriam proteger uns aos outros. Não adulterarás, pois Deus queria que maridos e esposas fossem fiéis um ao outro. Não furtarás, o que significava que tirar algo que não é seu é errado. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, o que significava que mentir sobre os outros é prejudicial. Não cobiçarás, o que significava não sentir inveja do que os outros têm. As pessoas prometeram seguir esses mandamentos, e Moisés as ajudou a entender o que cada um significava. Os 10 mandamentos eram um presente para ajudar os israelitas a entenderem o que é certo e errado. Eram regras para viver que os manteriam seguros e felizes. Há muito tempo, em Israel, quando os filisteus dominavam, nasceu um menino especial chamado Sansão. Sua mãe, que nunca havia conseguido ter filhos, foi visitada por um anjo que lhe disse que teria um filho dedicado a Deus desde o nascimento. O anjo instruiu que ele jamais cortasse o cabelo, pois essa seria a fonte de sua incrível força. Conforme Sansão crescia, tornava-se famoso por sua super força. Uma de suas primeiras façanhas incríveis foi enfrentar um grande leão com as próprias mãos, despedaçando-o como se fosse papel. Todos ficaram maravilhados com sua habilidade, reconhecendo-a como um dom especial de Deus. A vida de Sansão foi repleta de aventuras e desafios. Ele frequentemente se viu em batalhas contra os filisteus, que eram cruéis com o povo de Israel. Em uma incrível luta, Sansão derrotou 1000 soldados filisteus com o maxilar de um jumento. No entanto, Sansão se viu em apuros quando se apaixonou perdidamente por uma mulher chamada Dalila. Os filisteus, ao descobrirem, a utilizaram para descobrir o segredo de sua força. Após muitas tentativas, Dalila convenceu Sansão a revelar que seu cabelo era o segredo de sua força. Uma noite, enquanto Sansão dormia, seus cabelos foram cortados e ele perdeu sua força. Os filisteus capturaram Sansão, o cegaram e o prenderam. Foi o período mais triste de sua vida. Mas na prisão, seus cabelos começaram a crescer novamente e com eles, sua força retornou. Em seu momento final, Sansão, em um templo cheio de filisteus, pediu força a Deus e derrubou as colunas do templo, destruindo seus inimigos e sacrificando-se também. A vida de Sansão nos ensina sobre as consequências de nossas escolhas e sobre a força inabalável de Deus, mesmo em nossos momentos mais fracos. Na Bíblia, existiam 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Essas cidades estavam repletas de pessoas que tomavam decisões muito ruins e não ouviam ninguém, nem mesmo a Deus. Deus viu o que estava acontecendo e ficou muito triste. Ele decidiu que não poderia deixar aquilo continuar. Porém, havia um homem bom chamado Ló, que vivia em Sodoma com sua família. Deus não queria machucar Ló, pois ele sempre tentava fazer o que era certo. Então, Deus enviou 2 anjos disfarçados de homens para Sodoma. Eles foram até a casa de Ló, que os viu e os convidou para entrar. Sendo gentil e hospitaleiro, Ló não sabia que eles eram anjos a princípio, mas queria garantir que estivessem seguros em sua cidade. No entanto, as pessoas de Sodoma viram esses estranhos e queriam machucá-los. Elas cercaram a casa de Ló e exigiram que ele os expulsasse. Ló tentou proteger seus hóspedes, mostrando que era um homem bom. Eles disseram a ele: "Você precisa deixar esta cidade com sua família, porque Deus vai destruí-la por ser tão má." Os anjos disseram a Ló para levar sua esposa e suas 2 filhas, e os avisaram para não olharem para trás. Uma vez que saíssem, Deus iria chover fogo e enxofre do céu para limpar a terra de todo o mal. Então, Ló e sua família fugiram no meio da noite. Correram o mais rápido que puderam, longe das cidades de Sodoma e Gomorra. Atrás deles, o céu se iluminou com fogo, queimando tudo nessas cidades até o chão. Foi como uma tempestade de fogo gigante, eliminando todas as más ações. No entanto, a esposa de Ló cometeu um grande erro. Mesmo que os anjos lhe dissessem para não olhar para trás, ela o fez para ver o que estava acontecendo com a cidade. E por não ouvir, ela se transformou em uma estátua de sal, presa ali para sempre. Ló e suas filhas
continuaram seguros, porque ouviram o aviso. Eles se lembraram de não olhar para trás e viveram, lembrando da lição sobre o que acontece quando as pessoas escolhem não fazer o que é certo. Aprenderam as consequências das más escolhas e a importância de ouvir e seguir a orientação, especialmente quando vem de Deus. No futuro, chegará um dia em que Deus julgará todas as pessoas que já viveram. É chamado de Dia do Julgamento, e é quando Deus decide quem irá para o céu e quem será lançado ao inferno. No dia do julgamento, acredita-se que Jesus voltará à terra. Não será um retorno silencioso, será poderoso e glorioso. A Bíblia diz que haverá trombetas altas, e todo o mundo saberá que Jesus voltou. Jesus parecerá o grande Rei dos céus. O céu mudará e todos, não importa onde estejam, o verão. As pessoas que morreram serão trazidas de volta à vida. Junto com todos os que ainda estão vivos, se reunirão diante de Deus. É quando o julgamento começará. Jesus será como um rei sentado em um grande trono majestoso, e todos estarão diante dele. Neste dia, tudo o que já fizemos, falamos ou até mesmo pensamos será conhecido. Nada será oculto. A Bíblia diz que livros serão abertos, incluindo o livro da vida, que contém os nomes de todos que escolheram seguir Jesus e viver de uma maneira que agrada a Deus. As pessoas serão julgadas com base em suas ações e se escolheram aceitar o amor e o perdão de Deus. Aqueles que seguiram Jesus e pediram perdão pelos erros que cometeram serão convidados a viver com Deus para sempre em um novo mundo perfeito chamado céu. O céu é descrito como um lugar bonito, onde não há tristeza, dor ou sofrimento. Mas para aqueles que escolheram não seguir a Deus e se afastaram de seu amor, a Bíblia diz que serão separados de Deus e não poderão viver no céu. Esta parte do dia do julgamento é triste e serve como um lembrete de quão importante é pensar nas escolhas que fazemos. O dia do julgamento é sobre justiça e equidade. É um dia em que Deus fará tudo certo. Todas as coisas erradas no mundo, como mentir, machucar os outros ou ser egoísta, serão tratadas. Também é um dia de esperança para muitas pessoas, porque significa que a bondade e o amor de Deus finalmente tornarão tudo no mundo bom e correto. A história do dia do julgamento nos ensina que nossas ações e escolhas importam. É um lembrete para viver de maneira gentil e boa, pedir perdão quando erramos e nos importar com os outros. Também é uma história sobre a promessa de Deus de fazer um novo mundo onde tudo seja justo, pacífico e cheio de amor. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar criando novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!